No capítulo 1 da Grande Síntese, a sua voz, ela está falando a nossa razão. Ela está se endereçando ao nosso nível evolutivo atual para que possa ser estabelecida uma ponte. Então, muitas pessoas acreditam, né, as pessoas espiritualistas, creem que a Grande Síntese seja um livro exageradamente racional, científico, difícil, mas é justamente essa a questão. Você precisa pegar as coisas do mundo e orientá-las corretamente. Então você tem que chegar até o nível dela. Lembrando, né, matéria e espírito, né, são constituídos da mesma substância fundamental, como a gente vai ver mais à frente. Então, o que a gente tem é o seguinte: ela só vai estar falando a nossa razão e a gente pode desenhar um diagrama geral de como a gente faz as coisas, né? O desenvolvimento humano, né? Toda a história da humanidade, vocês podem se perguntar a si mesmos: como a gente evoluiu, né? Como a gente tem evoluído, né? Eu pego uma coisa, aplico e sei exatamente no que vai dar. Não. A gente sabe que não é assim. A imensa maioria dos casos, na verdade praticamente 100% das situações, a gente vai fazendo as coisas por tentativas e erros, né? A gente não sabe exatamente no que vai dar algo se a gente fizer de tal jeito. A gente sabe em linhas gerais o que pode acontecer, né? Mesmo nas ciências exatas, né, na engenharia, em várias coisas que já estão consolidadas, a gente vê em linhas gerais, a gente sabe o que vai acontecer, mas assim, a gente tem objetivo alguma coisa com aquilo, e a coisa não sai exatamente como a gente imagina. Sempre existe uma coisinha que a gente não consegue captar. Então, assim, mesmo se a gente pegar no nível do mundo determinístico, né, da matéria inerte, ainda assim a gente tem surpresas, né, porque está tudo integrado, matéria, energia, espírito. Então, é interessante, né, ver que o desenvolvimento da humanidade ele se dá fundamentalmente através do método da tentativa e erro, né? Muitas das coisas que surgem hoje na ciência são especulações que não têm nenhuma base com a realidade, com R maiúsculo. Elas são tentativas de você tentar chegar a uma compreensão mais profunda da realidade, mas não necessariamente elas condizem com a realidade, né? Isso os cientistas deveriam saber, né? Então, você pegar as teorias das cordas, a gravidade quântica em loop, o neodarwinismo, um monte de coisas que vão surgindo, os multiversos, né, a teoria dos multiversos e blá blá blá, um monte dessas coisas, né, não tem fundamentação com a realidade, pelo menos não integral. Muitas dessas coisas são meras conjecturas, né, criadas por grupos de cientistas para tentar explicar a nossa realidade perceptível. Então, nesse sentido, a ciência também ela tem que trabalhar com essa região do sobrenatural, do desconhecido. Ela tem que especular também. Isso fica muito evidente à medida que a ciência vai chegando na essência da realidade fenomênica, né? A ciência hoje em dia descobriu que a matéria, ela não sabe definir o que é matéria, né? O Roden que falou isso num de seus livros, né? A gente não sabe nem o que é espírito, nem o que é matéria, né? Na sua última realidade, na sua essência, a gente não sabe, né? E isso é muito interessante, né? Porque assim, a gente tenta explicar uma coisa, mas sem de fato explicá-la. Sempre vai ter um porquê, né? E sempre vai ter uma pessoa apontando que não ficou claro a coisa. Então,
dá para sentir que existe algo mais profundo. Então, assim, tudo é tentativa em erro, né? Essa coisa de a gente está avançando corretamente, eu sei exatamente o que eu vou obter se eu fizer isso é uma mera ilusão humana. A gente pode ter um certo grau de certeza, mas nunca um grau de certeza absoluto. Então, quando eu construí esse diagrama falando das tentativas e erros, eu quis mostrar que é assim, né? É assim que se dá o desenvolvimento humano. Só que aí que está, né? O desenvolvimento, não só humano, mas de todas as outras inteligências desse universo, é definido, é balizado por leis pré-estabelecidas, que vamos chamar aqui de leis naturais, sejam elas infra-humanas ou sejam elas super-humanas, né, transhumanas, ou seja, leis que a gente não conhece ainda de modo claro, né, consciente, mas que, no entanto, governam a nossa vida, mesmo que a gente não admita. Então, essas leis pré-estabelecidas, elas acabam balizando o desenvolvimento humano, né, o caminhar da humanidade, que se dá por tentativas e erros justamente porque a gente não conhece essas leis em sua integridade. Por isso eu coloquei numa linha de conexão bidirecional tracejada essas leis com as tentativas e erros, né? Existem diversos métodos, né, de tentativas e erros, né? Existem métodos tão sofisticados que querem dar a ideia de que é um método certo, né, que vai te levar a alguma coisa com certeza, né? Mas isso é só enrolação, né, do intelecto. Na verdade, a gente faz, né, as coisas por tentativas e erros por causa desse desconhecimento pleno dessas leis pré-estabelecidas. E por enquanto a gente não vai entrar no mérito, né, do que seriam essas leis, por que elas existem, qual é a dinâmica delas, como elas estão estruturadas, hierarquizadas. Essas leis, elas podem ser resumidas a um conjunto menor de leis ou a uma lei única. Por enquanto, a gente não vai entrar no mérito dessa questão. O importante aqui é a gente perceber que existem leis que balizam a nossa evolução. Eu posso fazer uma coisa, mas qualquer coisa que eu faça, eu vou sofrer as consequências disso que eu fizer. Não dá para evitar. Eu posso fugir dessas consequências usando artifícios do intelecto, conforme ele for mais ou menos desenvolvido. Mas à medida que eu fujo dessas consequências, né, elas vão assumir outras formas, e daí eu vou precisar gerar outros tantos artifícios se eu quiser continuar fugindo, até o ponto que eu vou me ver privado de artifícios e finalmente essas leis vão endireitar tudo aquilo que eu quis me desviar. Eu cheguei a essa conclusão observando a vida, como ela é, como as coisas têm acontecido na minha trajetória e vendo também a trajetória de outros. Então isso aqui é uma coisa que eu bati o martelo, mesmo que eu não saiba o íntimo mecanismo fenomênico dessa dinâmica, né? Coisa que a gente vai estar se aprofundando aqui nesse estudo. Mas é uma coisa muito interessante se você for parar para ver. Bom, então, com tudo isso, a gente pode lançar uma pergunta aqui, né? O nosso universo brotou, ele tem leis pré-estabelecidas que balizam o nosso desenvolvimento, que se dá por tentativas e erros, justamente porque nós não temos ainda a capacidade de perceber essas leis em sua plenitude, né? Mas daí surge o nosso universo, né? O nosso universo surgiu, e junto com ele tudo que a gente conhece como real, dimensão espaço, dimensão tempo,
matéria, energia, tudo mais, inclusive a matéria e energia escura. E assim, tudo isso poderia nunca ter redundado em vida, né, inteligente e desenvolvimento. Né? A gente percebe que à medida que as coisas avançam, elas estão avançando para alguma meta. Né? O nosso planeta, toda a história do nosso planeta, demonstra cabalmente que a gente sempre está atingindo um nível evolutivo mais alto, mesmo que hajam períodos de retrocesso evolutivo. E a gente pode se perguntar, né? Olha só, o universo começou, mas ele não poderia ter ficado tudo aquela poeira cósmica sem nunca ter formado matéria, né? Moléculas, átomos, depois moléculas, depois galáxias que permitiram o surgimento da vida, e a vida ia evoluindo até atingir a forma humana. Né? Por que o universo não descambou no caos? Né? A ciência, inclusive, se digladia muito nessas questões, né? Porque as constantes que existem, né, no nosso universo, se elas fossem ligeiramente diferentes do que são, ligeiramente, nunca teria surgido a vida no universo. Não teria sido possível surgir vida, né, a inteligência ter assumido, né, sua roupagem na matéria. Então, por que as constantes são exatamente, têm um valor que possibilita surgir vida nos lugares, né, em especial no planeta Terra? Por que as constantes não foram de tal modo que tudo não redundou em caos? E existem muito mais combinações desfavoráveis, né, ao surgimento da vida do que favoráveis, né? Depois a gente vai falar mais disso, mas por que justamente no nosso universo tudo está bonitinho e ajustado? Por quê? Por que não descambou para o caos tudo isso aqui? Sendo que a probabilidade de dar ruim, né, é infinitamente, é milhões, bilhões de vezes maior do que as possibilidades de dar bom. Por que deu bom e não deu ruim? Ah, deu sorte. Os cientistas tentam explicar isso criando a teoria dos multiversos, que depois eu vou comentar. Mas a gente vê que isso é uma acochambração. Existe algo a mais por trás disso tudo. E a gente vai continuar falando disso no próximo vídeo. Até a próxima.